Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo ao Natureza Secreta, o canal onde a gente desvenda os mistérios mais incríveis, bizarros e surpreendentes do mundo animal e da natureza. Eu sou seu guia nessa jornada fascinante pelos segredos que a Mãe Natureza esconde. E hoje eu trouxe um vídeo que vai fazer você questionar se essas criaturas realmente existiram. Prepare-se porque você vai conhecer animais tão estranhos, tão bizarros, tão absurdos, que parecem ter saído da imaginação de um escritor de ficção científica. Mas eu garanto para você que tudo o que vamos ver aqui é real, baseado em fósseis encontrados e estudos científicos sérios. Antes de começarmos essa viagem no tempo, eu preciso te pedir um favor. Se você gosta de curiosidades sobre animais extintos, sobre criaturas pré-históricas e tudo que envolve esse universo fascinante, já vai deixando aquele joinha no vídeo e se inscreva no canal ativando o sininho das notificações. Assim você não perde nenhum dos nossos conteúdos e ainda ajuda o canal a crescer e trazer cada vez mais histórias incríveis para você. Combinado? Então vamos lá mergulhar nesse mundo perdido. A história da vida na Terra é muito mais longa e mais bizarra do que a maioria das pessoas imagina. Nosso planeta existe há aproximadamente 4,5 bilhões de anos, e durante todo esse tempo, milhões de espécies diferentes de animais viveram, evoluíram e desapareceram. A grande maioria desses animais nunca será conhecida porque não deixaram fósseis para trás. Mas os que deixaram são verdadeiros tesouros científicos que nos permitem reconstruir como era a vida em eras passadas. E o que os fósseis revelam é simplesmente surpreendente. Havia criaturas tão estranhas, com características tão bizarras, que quando os cientistas as descobrem pela primeira vez, muitas vezes ficam completamente confusos, sem saber nem mesmo qual lado era a cabeça e qual era a cauda. Hoje eu separei 10 animais extintos que vão fazer você agradecer por viver na época atual. São criaturas que dominaram os mares, as terras e até os céus, e que possuíam características tão únicas que parecem ter sido inventadas. Então pega aquela pipoca, se acomoda na cadeira e vem comigo porque essa lista vai ser absolutamente inesquecível. Garanto que no final desse vídeo você vai olhar para os animais de hoje com outros olhos. Vamos começar com o número 10 da nossa lista. E esse aqui já começa arrepiando. O nome dele é Anomalocaris, que significa literalmente camarão estranho. Esse bicho viveu há aproximadamente 500 milhões de anos, durante um período chamado Cambriano. Para você ter uma ideia de quão antigo isso é, nessa época ainda não existiam dinossauros, não existiam árvores, não existiam nada do que conhecemos hoje. O Anomalocaris foi um dos primeiros grandes predadores dos oceanos. Ele media até 1 metro de comprimento, o que pode não parecer muito para a gente, mas na época dele era absolutamente gigantesco. A maioria dos outros animais que viviam nos mares naquela época tinha apenas alguns centímetros. O que tornava o Anomalocaris tão bizarro era sua aparência. Imagine um animal com um corpo segmentado parecido com um camarão, mas com 2 apêndices enormes na frente que pareciam garras flexíveis. Esses apêndices eram cobertos de espinhos e serviam para capturar presas e levá-las até a boca. E que boca era essa? A boca do Anomalocaris era circular, como uma engrenagem, cheia de placas dentadas que funcionavam como uma trituradora. Ele tinha também um par de olhos compostos enormes, com milhares de lentes, permitindo uma visão excepcional para a época. Por muito tempo, os cientistas ficaram confusos com os fósseis desse animal. Eles encontravam as diferentes partes do corpo em lugares separados e achavam que eram animais diferentes. As garras eram identificadas como um tipo de camarão, a boca como uma água-viva, o corpo como uma esponja. Só depois de anos de estudo é que perceberam que tudo fazia parte de um único animal bizarro. O Anomalocaris era o terror dos mares primitivos e provavelmente se alimentava de trilobitas e outros pequenos animais. Sua existência mostra que desde o início da vida complexa na Terra, a evolução já estava criando formas de vida absolutamente estranhas. Agora vamos para o número 9, e esse aqui tem uma característica tão absurda que quando foi descoberto, os cientistas levaram décadas para entender o que estavam vendo. Estamos falando do Helicoprion, um animal que viveu há 280 milhões de anos. O Helicoprion era um parente distante dos tubarões, um peixe cartilaginoso que habitava os oceanos antigos. Mas o que o tornava único era sua mandíbula absolutamente bizarra. Imagine uma serra circular, dessas que se usa para cortar madeira, só que feita de dentes. Era exatamente isso que o Helicoprion tinha na boca. Seus dentes não caíam e não eram substituídos como nos tubarões normais. Em vez disso, à medida que o animal crescia, novos dentes se formavam e os antigos eram empurrados para trás, criando uma espiral perfeita de dentes afiados.
Essa espiral podia conter até 180 dentes organizados em uma formação circular, que ficava na parte de baixo da boca. Quando os primeiros fósseis dessa espiral de dentes foram encontrados, os cientistas ficaram completamente perdidos. Eles não conseguiam imaginar que tipo de animal teria uma estrutura tão estranha. Algumas teorias sugeriam que a espiral ficava no focinho, outras que ficava na cauda, outras ainda que ficava nas costas como uma espécie de defesa. Só recentemente, com o uso de tecnologias modernas de escaneamento e reconstrução em computador, é que os cientistas conseguiram determinar que a espiral ficava dentro da boca, na mandíbula inferior. Mas ainda há debate sobre exatamente como o Helicoprion usava essa arma bizarra. A teoria mais aceita é que ele nadava em direção a lulas e outros animais de corpo mole, abria a boca e usava a espiral de dentes para fatiar a presa em pedaços. A mandíbula se movia para frente e para trás, funcionando como uma serra elétrica biológica. O Helicoprion podia atingir até 4 metros de comprimento e era um dos predadores mais temidos de sua época. Felizmente para nós, ele foi extinto há 230 milhões de anos, mas deixou para trás um dos fósseis mais intrigantes e bizarros já descobertos. E por falar em criaturas bizarras, você está gostando dessas histórias? Então não esquece de deixar aquele joinha no vídeo e se inscrever no canal para não perder mais nenhum conteúdo incrível como esse. Ativa o sininho porque tem muito mais novidade vindo por aí. Beleza? Então vamos continuar. O número 8 da nossa lista é uma criatura tão estranha que, quando foi descoberta pela primeira vez, os cientistas literalmente a montaram de cabeça para baixo. Sim, você ouviu direito. O nome dela é Hallucigenia, e esse nome já diz tudo. Hallucigenia significa alucinação, porque quando os paleontólogos viram os fósseis desse bicho pela primeira vez, acharam que estavam tendo alucinações. Esse animal viveu há 505 milhões de anos, também no período cambriano. Ele era minúsculo, com apenas 3 centímetros de comprimento, mas sua aparência era de outro mundo. O corpo da Hallucigenia era um tubo alongado coberto de espinhos enormes, apontando para cima, e tentáculos estranhos apontando para baixo. Tinha uma fileira de 7 pares de pernas que terminavam em garras, e acima delas, 7 pares de espinhos rígidos que se projetavam para cima como lanças. Na ponta de uma extremidade tinha uma cabeça bulbosa com o que pareciam ser olhos, e na outra extremidade tinha uma espécie de cauda. O problema é que quando o fóssil foi encontrado em 1972, os cientistas não conseguiram identificar qual extremidade era a cabeça e qual era a cauda. Eles também pensaram que os espinhos eram as pernas e que os tentáculos eram estruturas defensivas nas costas. Então fizeram uma reconstrução onde o animal andava sobre os espinhos rígidos e tinha tentáculos flexíveis saindo das costas. Obviamente, isso não fazia o menor sentido do ponto de vista evolutivo. Como um animal andaria sobre espinhos rígidos? Foi só nos anos 90, quando fósseis mais bem preservados foram encontrados, que os cientistas perceberam o erro. Eles viraram a Hallucigenia de cabeça para baixo e de trás para frente, descobrindo que, na verdade, os tentáculos eram as pernas e os espinhos eram estruturas defensivas. A Hallucigenia andava no fundo do oceano sobre seus tentáculos pegajosos, enquanto os espinhos nas costas protegiam de predadores. Ela provavelmente se alimentava de matéria orgânica no sedimento marinho. Esse animal é importante porque pertence a um grupo que deu origem aos artrópodes modernos, como insetos, aranhas e crustáceos. Mas sua aparência é tão bizarra que desafia qualquer lógica, e é um lembrete de que a evolução pode criar formas absolutamente inimagináveis. Vamos para o número 7 agora, e prepare-se porque esse aqui é um gigante assustador. Estamos falando do Dunkleosteus, um peixe encouraçado que viveu há 360 milhões de anos, durante o período Devoniano. O Dunkleosteus era um dos maiores e mais ferozes predadores que já existiram nos oceanos. Ele podia atingir até 10 metros de comprimento e pesar mais de 4 toneladas. Para você ter uma ideia, isso é maior que um grande tubarão branco atual. O que tornava o Dunkleosteus verdadeiramente aterrorizante era sua cabeça e mandíbulas. Ele não tinha dentes verdadeiros, mas isso não era problema nenhum. No lugar dos dentes, o Dunkleosteus tinha placas ósseas afiadas nas mandíbulas que funcionavam como lâminas de guilhotina. Essas placas eram autoafiáveis, ou seja, quanto mais ele mordia, mais afiadas elas ficavam. A cabeça e a parte frontal do corpo eram cobertas por uma armadura óssea espessa e pesada que o protegia de outros predadores. Estudos biomecânicos mostraram que a mordida do Dunkleosteus era uma das mais poderosas que já existiu.
Ele conseguia abrir a boca em apenas um quinquagésimo de segundo, criando uma sucção tão forte que literalmente sugava as presas para dentro da boca, antes de esmigalhá-las com aquelas placas ósseas mortais. A força da mordida era estimada em cerca de 8.000 newtons, comparável à mordida de um crocodilo moderno. O Dunkleosteus caçava grandes peixes, tubarões primitivos e até outros membros de sua própria espécie. Fósseis de Dunkleosteus foram encontrados com marcas de mordidas que só poderiam ter sido feitas por outro Dunkleosteus, provando que eles eram canibais. Felizmente, esse monstro encouraçado foi extinto há 350 milhões de anos, junto com a maioria dos outros peixes encouraçados, durante uma série de extinções em massa. Se ele ainda existisse hoje, os oceanos seriam lugares muito mais assustadores. O número 6 da nossa lista é uma criatura que parece ter sido montada com peças de animais diferentes. O nome dele é Therizinosaurus, que significa lagarto foice, e ele viveu há 70 milhões de anos, no final do período Cretáceo. O Therizinosaurus era um dinossauro terópode, o mesmo grupo que inclui o Tiranossauro Rex e outros grandes predadores. Mas o Therizinosaurus tinha uma dieta completamente diferente. Apesar de pertencer a uma linhagem de carnívoros, ele evoluiu para ser herbívoro. E sua aparência refletia essa mudança bizarra. Imagine um dinossauro com corpo gordo e pesado, pescoço longo como um avestruz, cabeça pequena com bico desdentado, patas traseiras grossas e curtas, e penas cobrindo todo o corpo. Até aí seria estranho, mas não absurdo. O problema é que nas patas dianteiras desse dinossauro havia as garras mais longas já encontradas em qualquer animal terrestre. Essas garras mediam até 1 metro de comprimento cada uma. Sim, você ouviu direito, 1 metro de garra. Eram 3 garras em cada pata dianteira, curvadas como foices gigantescas. Durante muito tempo, os cientistas ficaram intrigados sobre para que serviam essas garras enormes. Afinal, o Therizinosaurus era herbívoro, então não precisava de garras assim para caçar. As teorias mais aceitas sugerem que as garras eram usadas para várias funções. Primeiro, para defesa contra predadores como o Tarbosaurus, um parente asiático do T-Rex. Um golpe dessas garras poderia causar ferimentos fatais em qualquer atacante. Segundo, para alcançar galhos altos de árvores e puxá-los para baixo, permitindo que o animal se alimentasse de folhas fora do alcance de outros herbívoros. Terceiro, possivelmente para cavar cupinzeiros e termiteiros gigantes, já que alguns cientistas sugerem que o Therizinosaurus poderia ser onívoro, complementando sua dieta vegetal com insetos. O Therizinosaurus podia atingir 5 metros de altura quando em pé e pesar até 5 toneladas. Sua aparência bizarra, meio pássaro, meio dinossauro, meio monstro de garra, faz dele um dos animais pré-históricos mais estranhos e fascinantes já descoberto. Chegamos ao número 5, e esse aqui é um caso interessante de convergência evolutiva. Estamos falando do Paraceratherium, também conhecido como Indricotherium. Esse animal viveu há cerca de 30 milhões de anos, durante o período Oligoceno. O Paraceratherium era um mamífero, e não qualquer mamífero. Ele é considerado o maior mamífero terrestre que já existiu. Imagine um rinoceronte sem chifre, com pescoço muito mais longo, pernas longas como girafa e um corpo massivo. Era exatamente isso que o Paraceratherium era. Ele media até 5 metros de altura na cernelha, a parte mais alta das costas, e podia erguer a cabeça a até 8 metros do chão. Pesava aproximadamente 15 a 20 toneladas, o mesmo que 3 ou 4 elefantes africanos adultos juntos. Apesar do tamanho colossal, o Paraceratherium era um animal pacífico e herbívoro. Ele vivia nas planícies e florestas da Ásia Central, onde hoje são países como Cazaquistão, Paquistão e China. Seu pescoço longo permitia que ele alcançasse as copas das árvores, alimentando-se de folhas, galhos e brotos que outros animais não conseguiam alcançar. Esse tipo de nicho ecológico, hoje, é ocupado pelas girafas na África, daí a convergência evolutiva. O Paraceratherium não tinha predadores naturais devido ao seu tamanho imenso. Um adulto saudável era praticamente invulnerável. Até mesmo os grandes carnívoros da época, como os entelodontes, porcos gigantes carnívoros, ou os hienodontes, mamíferos predadores extintos, evitavam atacar um Paraceratherium adulto. O que levou à extinção desse gigante foi provavelmente uma combinação de mudanças climáticas e alterações na vegetação. Durante o Mioceno, o clima ficou mais seco e as florestas deram lugar a savanas, com menos árvores altas para se alimentar.
O Paraceratherium não conseguiu competir com outros herbívoros adaptados às novas condições. É impressionante pensar que um animal tão grande quanto esse andou pela Terra relativamente há pouco tempo em termos geológicos, e mostra que a evolução já experimentou com gigantismo em mamíferos terrestres de formas que hoje não existem mais. E antes de continuarmos, uma pausa rápida. Se você está curtindo conhecer esses animais incríveis, não esquece de deixar aquele like no vídeo e se inscrever no canal. Isso me ajuda demais a continuar produzindo esse tipo de conteúdo para vocês. E me conta nos comentários, qual dessas criaturas você gostaria que ainda existisse hoje? Eu quero saber sua opinião. Vamos para o número 4, e esse aqui viveu bem mais recentemente que os outros. Estamos falando do Megatherium, também conhecido como preguiça gigante. Esse animal viveu na América do Sul até aproximadamente 10 mil anos atrás, o que significa que ele conviveu com os primeiros humanos que chegaram ao continente. O Megatherium era parente das preguiças modernas que vemos penduradas nas árvores, mas era absurdamente maior. Ele media até 6 metros de comprimento da cabeça à cauda e podia pesar até 4 toneladas. Quando ficava em pé sobre as patas traseiras, apoiado na cauda, podia alcançar até 5 metros de altura. Ao contrário de suas primas modernas que vivem nas árvores, o Megatherium era grande demais para subir em qualquer árvore. Ele vivia no chão, caminhando lentamente pelas planícies e florestas. Apesar do tamanho gigantesco, o Megatherium era herbívoro, alimentando-se principalmente de folhas, galhos e possivelmente frutas. Ele tinha garras enormes nas patas dianteiras que usava para arrancar galhos de árvores e trazê-los até a boca. Quando ficava em pé, conseguia alcançar folhas a alturas que outros herbívoros não conseguiam. Há evidências controversas de que o Megatherium poderia ocasionalmente ser onívoro, alimentando-se de carne quando tinha oportunidade. Mas isso ainda é debatido entre cientistas. O que sabemos com certeza é que esse animal tinha poucos predadores naturais devido ao seu tamanho. Apenas os maiores carnívoros da época, como o tigre dente de sabres, ousariam atacar um Megatherium adulto, e mesmo assim seria extremamente arriscado. As garras do Megatherium eram armas formidáveis de defesa. O que levou à extinção da preguiça gigante foi provavelmente uma combinação de mudanças climáticas no final da última era do gelo e a caça pelos humanos. Há sítios arqueológicos na Argentina e no Brasil, onde foram encontrados ossos de Megatherium, com marcas de ferramentas humanas, provando que nossos ancestrais caçavam esses animais. É uma pena que essa criatura magnífica tenha desaparecido, porque ver uma preguiça do tamanho de um elefante seria algo absolutamente surreal. O número 3 da nossa lista é uma criatura marinha que faria qualquer um pensar 2 vezes antes de entrar no oceano. Estamos falando do Mosasauro, um réptil marinho que viveu há 70 milhões de anos, no final do período Cretáceo. O Mosasauro não era um dinossauro, mas sim um parente distante dos lagartos e cobras modernos que voltou para o mar e se tornou um predador de topo. Existiam várias espécies de mosassauros, mas as maiores podiam atingir até 18 metros de comprimento, tornando-os maiores que qualquer predador marinho vivo hoje. Para você ter ideia, uma baleia orca, o maior predador dos oceanos atuais, tem no máximo 9 metros. O mosassauro era o dobro disso. Ele tinha um corpo hidrodinâmico, 4 nadadeiras para manobrar, uma cauda poderosa para impulsionar na água e uma cabeça enorme cheia de dentes afiados. Mas o que tornava o mosassauro verdadeiramente aterrorizante eram suas mandíbulas. Ele tinha não uma, mas 2 fileiras de dentes no céu da boca. Isso mesmo, além dos dentes nas mandíbulas superior e inferior, o mosassauro tinha dentes extras no palato. Isso significava que quando ele mordia uma presa, ela era perfurada por 4 conjuntos de dentes ao mesmo tempo, tornando impossível escapar. O mosassauro se alimentava de praticamente qualquer coisa que encontrasse: peixes, tubarões, tartarugas marinhas, pássaros marinhos, outros répteis marinhos menores e até outros mosassauros. Fósseis foram encontrados com conteúdo estomacal preservado, mostrando essa variedade de presas. Há até evidências de que mosassauros atacavam e comiam plesiosauros, outros grandes répteis marinhos. Um fóssil particularmente impressionante mostra um mosassauro que morreu após engolir um tubarão inteiro. O tubarão ficou preso na garganta do réptil e ambos os animais morreram. O mosassauro foi extinto junto com os dinossauros há 65 milhões de anos, quando um asteroide gigante atingiu a Terra. É difícil imaginar nadar em oceanos onde criaturas assim existiam.
Eles eram verdadeiramente os dragões marinhos do mundo pré-histórico. Agora vamos para o número 2, e esse aqui reinou nos céus quando os dinossauros reinavam na Terra. Estamos falando do Quetzalcoatlus, o maior animal voador que já existiu. O nome vem de Quetzalcoatl, o deus serpente emplumada das culturas mesoamericanas, e foi escolhido porque quando foi descoberto, os cientistas ficaram impressionados com o tamanho absurdo dessa criatura. O Quetzalcoatlus viveu há cerca de 68 milhões de anos, bem no final do período Cretáceo. Ele era um pterossauro, um réptil voador que não era um dinossauro, mas vivia na mesma época. O que tornava o Quetzalcoatlus absolutamente único era sua envergadura de asa. Quando abria as asas completamente, a distância de uma ponta à outra era de 10 a 11 metros. Para você ter uma noção, isso é maior que a envergadura de um avião monomotor pequeno. É quase 3 vezes maior que a envergadura do maior pássaro vivo hoje, o albatroz viajante. Apesar do tamanho gigantesco, o Quetzalcoatlus era surpreendentemente leve. Seu corpo inteiro pesava apenas cerca de 200 a 250 quilos, mais ou menos o peso de um leão adulto. Isso era possível porque seus ossos eram ocos e extremamente finos, uma adaptação para o voo. O pescoço do Quetzalcoatlus era muito longo, com cerca de 3 metros de comprimento. E sua cabeça, ainda mais bizarra, media mais de 2 metros, mas pesava apenas alguns quilos. Ele tinha um bico longo e pontiagudo, sem dentes, que usava para capturar presas. Apesar de poder voar, os cientistas acreditam que o Quetzalcoatlus passava grande parte do tempo no chão, caminhando sobre suas 4 patas. Quando estava em pé, alcançava a altura de uma girafa, cerca de 5 metros. Ele provavelmente caçava pequenos dinossauros, lagartos, mamíferos e até filhotes de outros dinossauros. Alguns cientistas sugerem que ele também se alimentava de carniça, como os abutres modernos. Imagina a cena, você está andando tranquilamente e de repente vê uma sombra gigante passar sobre sua cabeça. Você olha para cima e vê uma criatura do tamanho de um avião pequeno voando. Seria absolutamente aterrorizante. O Quetzalcoatlus foi extinto na mesma extinção em massa que matou os dinossauros, e desde então nenhum animal voador chegou perto do seu tamanho. E finalmente chegamos ao número 1, a criatura mais bizarra e perturbadora de toda essa lista. Estamos falando de um animal que é tão estranho que mesmo hoje os cientistas ainda debatem sobre sua aparência exata. O nome dele é Opabinia, e ele viveu há 505 milhões de anos, no período Cambriano. A Opabinia era um animal marinho pequeno, com apenas 7 centímetros de comprimento, mas sua aparência era de outro planeta. Imagine um animal com corpo segmentado, quase como uma lagarta. Até aí, nada demais. Mas agora, adicione 5 olhos. Sim, 5 olhos, não 2 como a maioria dos animais. Esses 5 olhos ficavam em pedúnculos no topo da cabeça, permitindo que a Opabinia visse em quase todas as direções ao mesmo tempo. 3 olhos voltados para a frente e 2 voltados para os lados. Mas a coisa fica ainda mais estranha. Da parte frontal da cabeça saía uma tromba longa e flexível, parecida com a tromba de um elefante, só que com uma pinça no final. Essa tromba tinha cerca de 1/3 do comprimento total do corpo e terminava em uma estrutura de garras que funcionava como uma mão. A Opabinia usava essa tromba para capturar pequenas presas no fundo do mar e levá-las até a boca, que ficava na parte de baixo da cabeça, voltada para o chão. O corpo era coberto por lóbulos laterais que funcionavam como nadadeiras, permitindo que ela nadasse ondulando o corpo. A cauda terminava em um leque de estruturas em forma de pá. Quando os fósseis da Opabinia foram apresentados pela primeira vez em uma conferência científica em 1972, a plateia de cientistas sérios e respeitados começou a rir. Eles simplesmente não conseguiam acreditar que um animal tão bizarro tinha realmente existido. Parecia uma piada da natureza. Mas os fósseis eram reais e muito bem preservados, encontrados no famoso Folhelho de Burgess, no Canadá. A Opabinia pertence a um grupo de animais do Cambriano, que são tão estranhos e únicos que não se encaixam em nenhuma das categorias modernas de animais. Ela não é um artrópode, não é um verme, não é um molusco. É simplesmente um ramo evolutivo único que experimentou uma forma corporal completamente diferente de tudo que veio depois. A existência de animais como a Opabinia nos lembra que a vida já experimentou com inúmeras formas diferentes e que a maioria delas desapareceu sem deixar descendentes. É como se a natureza tivesse testado milhares de designs diferentes e depois descartado a maioria. A Opabinia é uma janela para um mundo perdido de possibilidades evolutivas que nunca mais se repetiram. E aí, pessoal,
O que acharam dessa viagem no tempo? Impressionante, né? É fascinante pensar que todas essas criaturas realmente existiram, andaram, nadaram e voaram pelo nosso planeta. Cada uma delas era perfeitamente adaptada ao seu ambiente e à sua época. O que nos parece bizarro hoje era completamente normal para elas. E quem sabe que tipo de animais estranhos ainda estão por ser descobertos, enterrados em rochas esperando que algum paleontólogo sortudo os encontre. Antes de encerrar, eu quero fazer um último pedido. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Compartilha com seus amigos e familiares que também gostam de curiosidades sobre animais e natureza. E me conta aqui nos comentários qual dessas criaturas você achou mais bizarra. Foi o Helicoprion com sua serra de dentes? A Opabinia com seus 5 olhos e tromba? Ou talvez o gigantesco Quetzalcoatlus voando como um avião? Eu quero saber a opinião de vocês. Aqui no Natureza Secreta, a gente está sempre trazendo as histórias mais incríveis sobre animais, natureza e os mistérios do nosso planeta. Tem muito mais conteúdo incrível vindo por aí, então não perde os próximos vídeos. Eu sou seu guia nessa jornada pelos segredos da natureza. E até o próximo vídeo, pessoal. Um grande abraço e até logo!